Caros amigos e amigas, bom dia. Com alegria, vamos dar início ao 22º Encontro de Psicanálise com Crianças e Adolescentes e a Neurose Infantil no Adulto. Este ano vamos conversar em torno do tema Os Tempos da Juventude, Aceleração, Redes e Tramas. Em nome da comissão organizadora, agradeço a todos que estão aqui presentes e os que nos acompanham online. É necessário dizer sempre que são muitos os que se envolvem com o prazer de organizar estes encontros. Acreditamos no trabalho coletivo. Nós é o nosso pronome preferido. Desta vez, não citarei nomes, pois temos, como já disse, muito trabalho pela frente e muitos de vocês já nos conhecem. Esta é uma decisão do grupo, que é tudo coletivo. Gostamos de conversar, almoçar juntos aqui no Círculo para celebrar a vida, a psicanálise e os encontros. Hoje, quem puxa a conversa é o amigo Edson Sagesse, psiquiatra, psicanalista e professor do IPUB, UFRJ, onde fundou o Carinho. E a amiga Patrícia Silva Gomes, psicóloga, psicanalista, mestre e doutora em estudos psicanalíticos pela Universidade Federal de Minas Gerais, com a coordenação de Luciana Gageiro, psicanalista, professora, membro efetivo do Círculo e também da coordenação da comissão organizadora. Desde já, agradecemos a presença do Edson e da Patrícia, que pela primeira vez nos visitam e que esperamos que seja a primeira de tantas outras. Após a conversa com Edson e Patrícia, teremos a primeira mesa de apresentação de trabalhos. Serão 3 mesas ao longo do dia. O almoço será de 13 às 14h30. Edson e Patrícia, como estamos convidando vocês para almoçar conosco, será um prazer. Agradecemos o carinho de todos que nos honram e alegram com suas presenças e contribuições valiosas, que nos mantêm vivos no desejo de sermos psicanalistas. Passo a palavra agora para Maria Beatriz Fernandes, da comissão organizadora, que vai falar sobre a organização das mesas, para que fique registrada a parte clínica do encontro, que por uma questão de sigilo não será gravada. Estes encontros são feitos por todos nós, para todos nós. Por isso, é e será sempre um bom encontro. Sonhos, acredite neles. Muito obrigada. Em nome da comissão. Tá, bom dia a todos. Ai, bom ver essa sala cheia, ótimo. Gente, mais um ano, chegamos ao 12º encontro. Encontro, 22º encontro, isso já é nervoso. Vamos lá. Não queríamos. Encontro que nasceu de um sonho, um desejo do nosso grupo de psicanálise com crianças e adolescentes e a neurose infantil no adulto. Em desejo de ter um espaço de troca, de compartilhamento das nossas experiências clínicas, dos nossos desafios. E que conquista nosso grupo conseguiu 22 anos, né? Que máximo. É um grupo que investe e trabalha, sempre enriquecido de muito afeto e alegria. E, claro, sobre a batuta de Alba Sena, a alma desse grupo. Bom, além da honra de escutarmos Edson e Patrícia, hoje nós teremos a apresentação de 10 trabalhos. Vamos agora à organização dessa mesa de trabalho, que é uma parte fundamental também do nosso encontro. Então, logo depois da conversa com Edson e Patrícia, iniciaremos a primeira mesa com os seguintes trabalhos, 3 trabalhos na primeira mesa. O primeiro da Ana Carolina Cúbria, postar como experiência de continuar a ser reflexões psicanalíticas sobre as redes sociais. Em seguida, teremos Camila Braz Padrão, com Do Desamparo à Virtualidade, o digital como saída precária. E terceiro, o trabalho de Ana Cláudia Abrantes, Espelho, Espelho Meu, existe alguém mais instagramável do que eu? Coordenação de Maria Beatriz Rubiel. A segunda mesa começa logo após o almoço, às 14h30, e nessa mesa teremos 4 trabalhos.
Primeiro, disse de Sá, entre a recusa e o silêncio, aproximações psicanalíticas entre o transtorno alimentar restritivo, evitativo, TARI, e o mutismo seletivo. Em seguida, Juliana Jabor, com o trabalho do vômito ao sorvete brilhante, notas de transformações na relação analítica. Depois, Andréia Helena Maria Curti, com o trabalho A Escuta do Traumático no Cotidiano da Clínica. E depois, por último, Carla Meneghini, com A Mente de Matilda, Desenvolvimento Intelectual, Trauma e o Bebê Sábio de Ferenczi. Em seguida, a terceira mesa, teríamos 3 trabalhos, começando por Cláudia Ginder, com Psica, quando a maldição atinge as crianças do nosso Brasil invisibilizado. Depois, Gabriel Teixeira, com o trabalho Pode a Criança Afeminada Brincar? E, por último, Leonardo Oliveira, Adoções Tardias. Essas mesas apresentarão trabalhos clínicos e, por essa razão, não serão transmitidos no modo online, como a Alba já falou. Agradecemos a todos que nos acompanharão até o término da mesa de conversa. E agora eu passo a palavra para a Luciana Gageiro Coutinho. Bom dia a todos e todas. Então, é com muita alegria que a gente começa esse 22º encontro de psicanálise com crianças e adolescentes, que já se tornou uma tradição, né, da nossa instituição, todo ano muito esperado e com muita alegria, com girassóis. Esse ano a gente resolveu discutir um pouco a questão né, das redes sociais, das mídias, da adultização precoce de crianças e adolescentes. É um tema que está muito em alta e que eu acho que a gente ainda discute pouco aqui no Círculo. Então, ficamos com vontade, né, de convidar pessoas que nos ajudem aí a pensar um pouco sobre essas questões que têm atravessado muito a nossa clínica, né? E principalmente se tratando de crianças e adolescentes, né? Então, acho que não tem muito como a gente se ausentar dessas questões sociais, políticas, né? E do quanto que isso aparece nesse território aí, né? Virtual das redes. Então, a Alba já apresentou um pouquinho os nossos convidados, mas eu queria apresentar novamente e também, assim, com muita alegria também pelas relações anteriores que eu tenho com cada um deles, né? Eu acho que é importante também falar da trajetória, porque vocês podem, inclusive, buscar também as produções, né, nas redes. Então, a Patrícia da Silva Gomes, né, é psicóloga, psicanalista, mestre e doutora em estudos psicanalíticos pelo programa de pós-graduação da UFMG, especialista em psicologia clínica pelo CFP, membro do IIPP, que é o que mesmo? Instituto Internacional de Psicanálise, e do grupo Além da Tela, que é um laboratório de pesquisa, né, em psicanálise e cultura digital da UFMG, que eu acompanho bastante. Eu peguei um pouco o trabalho de doutorado da Patrícia, então é um grupo muito produtivo que tem pensado muito essas questões, né? E eles trabalham com psicanálise, fazem muito trabalho em escola, é um grupo muito interessante. E o Edson Sagesse também, que eu acho que já é conhecido aí de muitos, né, de vocês, que é psiquiatra, psicanalista, professor do Instituto de Psiquiatria do IPUB, da UFRJ, onde ele fundou o CARIM, um dos primeiros centros de atenção psicossocial para crianças e adolescentes do país, coordenador do ProAdolescer, que é um laboratório de pesquisa da UFRJ dedicado à atenção de adolescentes em grave sofrimento psíquico. É uma referência, né, para essas situações graves. E também, né, membro lá do curso de especialização em psicanálise e psiquiatria de crianças e adolescentes, do qual eu também já participei como supervisora. Tem a Diana da Dorian também, que esse curso que é
eu entendo assim também um espaço de resistência dentro do IPUB, da psicanálise, que já formou muita gente, né? Acho que é um espaço muito importante e acho que o Edson, né, participou aí também da formação de muitas, né, muitas pessoas que trabalham hoje em dia com crianças e adolescentes. Então, queria ressaltar aí também essa relação anterior aí que eu tenho com ele, de admiração, de acompanhamento do trabalho dele. E ele é autor dos livros Adolescência e Psicose, Transformações Sociais e os Desafios da Clínica, Pró-Adolescer, Pesquisa e Clínica com Adolescentes na Rede de Saúde Mental, Juventude e Saúde Mental, a especificidade da clínica com adolescentes, além de diversos artigos aí sobre saúde mental e psicanálise com adolescentes. Tá bom? Então, vamos lá, vamos começar? Eu vou, então, começar passando a palavra para a Patrícia Gomes e depois para o Edson. Então, queria agradecer o convite, é com muito prazer e muito carinho que eu estou aqui. E toda vez que eu tenho oportunidade de falar sobre esse tema, eu aprendo muito mais do que eu transmito, né? Quando a gente pensa em qualquer fenômeno, e acho que a psicanálise nos ensina isso também, a gente só consegue dizer das causas e dos efeitos a posteriori, né? Então, tem muitas coisas que a gente tem assistido que a gente ainda não consegue dizer exatamente o que a gente está vivendo, não tem como a gente saber. Então, a partir do que a gente entende de estrutura ou de teoria, a gente tenta começar a pensar sobre essas questões. Então, é mais ou menos por aí que eu vou falar. Como eu disse, eu tenho muito mais perguntas do que respostas, e eu espero que vocês me ajudem. Eu fico pensando muito, né, o que Freud diria se ele tivesse assistindo a tudo isso que a gente está vivendo, né? Até o próprio Lacan, que começou a ver alguma coisa, mas eu acho que eles não podiam imaginar o que a gente está passando. Então, vamos começar com Freud. Em 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade, Freud já nos indica que o desenvolvimento psíquico exige tempo. Cada sujeito precisa se demorar nas fases de seu percurso, experimentar suas fixações e regressões, pois é nesse momento que se organiza a sexualidade. A metáfora freudiana do túnel atravessado pelas 2 correntes, a terna e a sensual, como vias que devem convergir para uma vida sexual normal, sugere uma temporalidade. Essas correntes, elas só podem convergir num tempo e num espaço. Quando a gente pensa isso, né, de cara, eu acho que vem a questão da atemporalidade, intemporalidade do inconsciente, né, que os processos inconscientes eles são intemporais. Ele não é ordenado por uma temporalidade. A ideia do tempo, como a gente pensa linearmente, de cara a gente não pode pensar o inconsciente dessa forma. O tempo ele não é linear. Passado, presente e futuro se misturam. Os acontecimentos psíquicos só adquirem sentido com a posteriori, redefinindo a causalidade e revelando o tempo como transformador. Então, se ao mesmo tempo a gente, aqui é o significante tempo, né? Se cada sujeito tem um tempo de viver suas fases, de uma maneira geral, esse tempo não é linear, né? É um tempo que vai para lá, volta para cá, está o sonho, está o posteriori, está a lembrança, está a recordação. Então, essa noção está no eixo ético da psicanálise. Considerar o sujeito em sua singularidade e reconhecer que cada um tem o seu tempo para atravessar as experiências constitutivas. No entanto, a adultização, esse termo que emerge para nomear um processo que a nossa sociedade já experimentava, mas que se intensifica na era das plataformas, indica que esse tempo tem sido abreviado. Crianças e adolescentes são lançados precocemente em um tempo que ainda não é o seu, submetidos a urgências do outro, às demandas de desempenho e à lógica do consumo contemporâneo. São eles mesmos produtos a serem consumidos. Eu acho importante trazer essa ideia, né, que a gente, no começo dos anos 2000, falava em redes sociais. Hoje a gente não tem mais redes sociais, a gente tem plataformas. Então, você tem nesses espaços uma proliferação
de elementos que acontecem, políticos, econômicos, sociais, é muito mais do que uma ferramenta de socialização. E eu acho que essa ideia de plataforma, né, do próprio nome plataforma, né, não é mais aquele espaço da rede que acolhia, é a plataforma onde muitas coisas estão acontecendo e os sujeitos vão de um lugar ao outro, né, via essa plataforma. Então, com essa adultização, observa-se uma compressão da infância e da adolescência, uma passagem acelerada que impede a vivência plena das etapas intermediárias e compromete o trabalho psíquico necessário à simbolização. A psicanálise ensina que o sujeito não se constitui em um tempo cronológico, mas sim em um tempo lógico. Quando esse tempo é interrompido, o risco é o adoecimento, a impossibilidade de elaborar experiências traumáticas, a falha na constituição de recursos simbólicos e a carência da fantasia, né? Claro, como a gente está falando da singularidade, né, são elementos que podem aparecer, mas cada sujeito vai fazer essa travessia da sua forma, com as suas ferramentas. Não é por acaso que crianças e adolescentes mostram cada vez mais sintomáticos. Multiplicam-se os quadros de autoagressão, transtornos alimentares, angústias paralisantes e inibições precoces. Sinais de um sofrimento que vai além do mal-estar constitutivo. Lipovetsky chamou de hipomodernidade essa época marcada pela aceleração e pela busca incessante da novidade. Bauman descreveu a liquidez das relações e identidades, um tempo em que tudo muda antes que o sujeito possa se apropriar do vivido. O presente contínuo inflacionado alonga-se sem espessura. Então, a fotografia é vista imediatamente. A vida é transmitida em tempo real. Tudo se dá no agora. Tudo é realizável na tela. O ChatGPT e o Google respondem na velocidade da luz. Assim, com o avanço das tecnologias e o domínio das telas, esse processo se torna mais radical. Vivemos o que Constanza Michelson, psicanalista chilena, chamou de capitalismo do eu, em que tudo se volta para o sujeito e seu espelho digital. iPhone, eufone, iPad, eupad, tudo. Cada dispositivo reafirma o eu como centro do mundo. A pandemia e o período que se seguiu, o que Michelson denomina transpandemia, intensificaram essa condição. O tempo se achata, o espaço se reduz e a verdade passou a ter a estrutura de um TikTok, rápida, fragmentada, imagética, sem elaboração. O sujeito habita um tempo que não é mais o seu, mas é o tempo do algoritmo. É esse mesmo algoritmo que tenta remover a opacidade do desejo. Será que consegue? É nesse ponto que as ideias de Byung-Chul Han, em A Expulsão do Diferente, ajudam a iluminar a cena contemporânea. Han descreve uma sociedade da positividade e da transparência, em que o outro, o diferente, o opaco, o enigmático, é expulso. Vivemos, diz ele, num inferno do igual. Tudo deve ser visível, comunicável, performático. O sujeito contemporâneo, sem fricção, com alteridade, vive um narcisismo autoimunitário, né? Ele vai repelir tudo que é diferente dele mesmo. E ele vai repelir para não ser afetado. E assim ele adoece da mesmice, né? É interessante pensar no meme, né? O meme é o mesmo o tempo todo. A diferença que poderia ser motor de criação e desejo é excluída. Resta o idêntico, o mesmo repetido infinitamente, o sujeito do algoritmo, sem pausa e sem intervalo. A adultização nesse cenário pode adquirir esse caráter traumático. O sujeito é convocado a habitar um lugar que antecede suas possibilidades de simbolização, sendo capturado por esse tempo que ultrapassa. Freud descreveu o trauma como a repetição sem elaboração, sempre o mesmo, sem metáfora, pura metonímia. A adultização opera de modo semelhante, captura o sujeito em um circuito de repetição e fracasso, em que cada perda reacende a ilusão de controle. Vou tentar de novo. O efeito é um sujeito zumbificado, consumidor e consumido, privado do tempo psíquico necessário para se constituir.
O trauma, porém, é justamente o que introduz o negativo e que convoca ou convocaria o sujeito à elaboração. Ao negar o tempo do trauma, a cultura contemporânea nega também o próprio trabalho de subjetivação. Isso do trauma, eu acho que também é super importante, porque o trauma também é só no depois, né? Acontece um evento que tem potencial de ser traumático e só depois. E o que que acontece quando não tem esse possível depois? No campo das relações, a criança, privada do tempo para elaborar algo sobre o desejo do outro, passa a performar. Ela se oferece como resposta a um enigma que não pode compreender nem dialetizar. Esse desejo do outro, parental, social, midiático e massificado. É sempre opaco. Mas quando o tempo da espera é abolido e o outro aparece saturado de demandas de performance, de produtividade, de imagem, a criança tende a agir para preencher essa falta, tentando encarnar esse ideal que imagina ser esperado por ela, né? Não sei se vocês têm reparado as crianças nos parques já prontinhas para tirar a foto, né? Não brincam mais, não se sujam, estão ali prontas para ser um produtinho. Com uma câmera ligada o tempo todo, essa performance não é simbólica, mas mimética e imaginária, e constitui uma forma de adultização. O sujeito infantil se adapta, né, ao que ele acredita ser o desejo do outro antes de poder interpretá-lo. São crianças que, desde muito cedo, estão nas plataformas dos pais, aprendendo a performar, e sem direito ao esquecimento. Esse é outro problema sério, complicadíssimo, né, que nas redes sociais ninguém morre, né, a gente não tem direito ao esquecimento. Então, eu acho que isso faz com que a gente pense até o que é a morte na contemporaneidade, né, o que é o direito de desaparecer. A consequência é uma alienação. A criança entra no jogo do desejo do outro sem poder colocar o seu próprio desejo em cena. Em vez de dialetizar a falta, responde a ela com performance e imagem. O resultado é o empobrecimento da fantasia e da mediação simbólica, e aprisionamento em identificações imaginárias, que é uma das marcas do narcisismo contemporâneo. Então, como podemos pensar as experiências que são tão constitutivas da subjetividade humana nesse contexto? Não sei. Michel Certeau distingue lugar e espaço. O primeiro, lugar, é estático, dado. O segundo é um lugar praticado, habitado, transformado por uma ação simbólica. Habitar é transformar o lugar em espaço, dando-lhe existência subjetiva. Então, hoje, o que a gente tem? Né? A gente tem uma pensadora, chama Donna Haraway. Ai, obrigada. Que ela escreve o Manifesto Ciborgue, e que ela fala que nós somos todos ciborgue, né? À medida que a gente coloca aparelho nos dentes, que a gente toma atorvastatina, civastatina, todas essas estatinas, a gente já é objeto do discurso da ciência, né? Um bebê, antes de vir ao mundo, já passa pelo ultrassom, ultrassom 3D, então somos todos ciborgues. Então, essa relação cada vez mais intrincada entre o ser humano e a máquina leva à ideia de que somos todos criaturas ciborgues. Ser um ciborgue não depende apenas dos implantes, mas da relação profunda e incontornável com a tecnologia, que visa a máxima eficiência do corpo. Deslocamento e fragmentação do espaço. O espaço urbano se transforma em cidades ciborgues, onde online e offline se misturam. O acesso à tecnologia móvel em qualquer lugar leva a uma privatização do espaço público e uma exposição constante da vida privada, capturada pelas redes, né? Hoje a vida privada é absolutamente pública. Essa questão do espaço, né, desse espaço ciborgue, a gente pode pensar sobre a exclusão digital também, que a gente chega nos bares para tomar uma cerveja, tem que ler um cardápio com QR Code, né? E como pessoas com dificuldades, né, tecnológicas estão sendo excluídas de processos de identificação, de coisas de toda a ordem. Eu acho que a gente não pode, acho que é importante dizer, demonizar a tecnologia. Não é isso, né? Pelo amor de Deus, mas eu acho que é pensar sobre essas questões, né? O excesso. A supremacia da imagem escópica.
a inteligência artificial e digital acentuam a primazia da imagem, que a gente já vinha vivendo isso, que se torna o balizador da verdade. As tecnologias de imagem estão em todos os lugares. O lugar do outro é validado pelas curtidas e visualizações das redes sociais, que trabalham nessa manutenção do eu ideal. Então, nessa lógica de adultização, os sujeitos já não habitam, apenas transitam, muitas vezes como zumbis, mumificados, mas postando. O sorriso não nasce da alegria ou de alguma percepção sensorial, mas do desejo de aparecer bonito na foto. Acho que a gente vê isso também, né? Você tá saindo pela rua, a pessoa está lá, nossa, aquele sorriso maravilhoso, tira a foto e depois sai assim. Sem interação nenhuma com o ambiente, né? A vida existe ali naquele momento. O que se reduz à funcionalidade, o espaço se reduz à funcionalidade. O tempo se reduz ao instante. E a experiência, à captura. Fazer para capturar e postar. Assistir a um filme, assistir a um show é filmá-lo, né? Você está assistindo aquele show maravilhoso e aflitivo, né? Todo mundo com o celular. É muito aflitivo. E aí pergunta se alguém assiste aquele filme depois que filmou. Não assiste. Não assiste. Não assiste o show. Mas posta, mas posta. É essa demanda de reconhecimento. Eu estava lá no show, né? A experiência do show, a experiência se perde, né? E aí é pensar o que acontece com cada um de nós se a gente perde a experiência, né? A possibilidade do vivido. Para postar, perde-se a experiência em favor do reconhecimento. O sujeito não transforma o lugar porque não se demora nele, não habita o espaço porque não o simboliza. Essa impossibilidade de transformar o lugar em espaço é também a impossibilidade de transformar o vivido em experiência. Então, lembrando de Walter Benjamin, né, em Um Narrador, ele observou que a modernidade produziu um empobrecimento da experiência. Eu juro que eu fico pensando nesse povo hoje, no Walter Benjamin, nesses sujeitos assistindo o que a gente está vivendo, né? Então, naquela época, né, acompanhando o pessoal que voltava da guerra, ele observou que a modernidade produziu o empobrecimento da experiência, substituída por vivências fragmentadas, incapazes de serem narradas. A narrativa, para ele, é um meio privilegiado da transmissão simbólica, o que permite transformar o vivido em experiência compartilhável. O sujeito da adultização, imersos em fragmentos e vídeos curtos, perde a capacidade de narrar e, portanto, de elaborar. O presente se alonga, mas sem profundidade. Acumula-se sem se tornar história. O empobrecimento da narrativa é também o empobrecimento do inconsciente como campo simbólico. Eu acho que isso é uma coisa que a gente vê muito na clínica, né? Como cada vez é mais difícil as pessoas narrarem as experiências, falarem do cotidiano, como tem um emudecimento. Quando a gente começa a interrogar, né, é muito complicado. Esse trabalho que o meu grupo faz, que a Luciana comentou, é um trabalho de conversação nas escolas, em que a gente usa como mote o uso que os adolescentes fazem das redes sociais. E aí a gente percebe que quando a gente propõe esse tema, eles conseguem começar a falar alguma coisa e aí isso funciona. E aí eles se percebem como tendo um lugar de saber, porque a gente não sabe nada em relação a essas coisas e eles sabem. E aí a conversa flui. E uma das coisas que muitas vezes a gente escuta é, mas vocês estão querendo ouvir a gente mesmo? Interessante isso, né? A ausência da escuta. É um lugar que eles não estão acostumados a ocupar e não sabem também como transitar nele. O universo virtual participa ativamente dessa dinâmica. Os jogos eletrônicos e as mídias oferecem um cenário onírico da realidade, mas não se trata do sonho do sujeito. Isso do onírico, né, que foi até uma fala que acho que sua, né, que isso é um sonho, né? O sonho tem a ver com desejo, a gente tem que sonhar, o sonho é uma elaboração onírica. E quando a gente tem os jogos, né, a gente tem sonhos prontos na tela, né, em que o sujeito tem muito pouco trabalho onírico. E como é importante a gente sonhar, né? Se um, né, fizesse uma diferença, né, esse um fizesse diferença, pudesse capturar os outros, né?
Os jogos eletrônicos e as mídias oferecem um cenário onírico da realidade, mas não se trata do sonho do sujeito, é o sonho despersonalizado na tela. A fantasia foi terceirizada, uma fantasia sem trabalho. A redução do trabalho psíquico infantil, que outrora se realizara no brincar e na simbolização espontânea, empobrece as possibilidades de criação e elaboração. Paradoxalmente, tudo parece realizável na tela, mas pouco participa do universo simbólico do sujeito. A sexualidade, que Freud mostrou ser uma construção e não um dado natural, sofre os efeitos desse encurtamento do tempo. A cultura, por meio da educação, do cuidado e da interdição, tinha como função reconhecer a sexualidade infantil e protegê-la. Hoje, porém, há uma erotização precoce e difusa. A mulher, como objeto de consumo, dá lugar à criança como fetiche mercadológico. Essa é uma forma de violência simbólica, uma adultização que se manifesta também na educação, quando se ensina antes da hora, sem respeitar a contingência do sujeito. O tempo do outro, que é o tempo do mercado, da produtividade, da exposição, prevalece sobre o tempo da constituição. Há uma inversão da lógica freudiana. O sujeito é convocado a ir agir, a performar, antes de desejar. Para Dardot e Laval, o discurso neoliberal substitui o ideal de regulação pulsional por uma moral de desempenho. O imperativo do gozo elimina o limite, fracasso deixa de ser experiência e vira falha. Freud lembrava as 3 profissões impossíveis: governar, educar e analisar. Mas elas se tornam quase inviáveis no mundo que desvaloriza a falta e glorifica o excesso. Hannah Arendt afirma que cabe aos adultos transformar a família em um espaço protegido no mundo público, um lugar de preservação da intimidade da infância. Lacan, em Notas sobre a Criança, reforça a importância da transmissão singular do desejo parental e da função do refreamento do gozo, da instituição primária do limite da lei por parte da família. Contudo, na hipermodernidade, a família e as instituições perderam seu poder simbólico regulador. O outro se esvazia, o desejo parental torna-se anônimo e há esse imperativo de gozo neoliberal que instala cada um por si. As consequências desse esvaziamento são visíveis. Crianças e adolescentes estão desamparados, expostos a uma cultura sem referenciais simbólicos estáveis, guiados por essas identificações especulares. Proliferam os agrupamentos que se formam em torno dos gozos comuns, identificações horizontais, apagando o que há de singular em cada sujeito. E como já dissemos com Byung-Chul vão expulsar o diferente. Esse discurso, às vezes, ele parece muito paradoxal, que a gente escuta uma ideia de singularidade, que cada um pode ser o que quiser, né? Cada um pode sustentar a sua diferença, mas é um discurso furado, né? O outro diferente continua sendo expulso. É um diferente até certo ponto, né? Desde que ele não incomode, que não. É submetido àqueles parâmetros. Essa adultização interrompe os processos da constituição subjetiva, expondo os sujeitos às experiências para quais não tem aparato simbólico ou recursos de elaboração. A sexualidade, que é por natureza traumática, exige tempo, metáfora e fantasia para ser simbolizada. Quando esse tempo é roubado, o sujeito não consegue elaborar experiência. Entrando no que a gente já falou sobre a repetição sem sentido, um trauma sem travessia. O resultado é uma sociedade sem alteridade, como escreve Bichurran, sem o outro, sem o intervalo que funda o desejo. A criança e o adolescente desamparados são ocupados a um lugar em que não tem palavras. Então, a psicanálise, ao insistir na escuta do tempo próprio de cada sujeito, é o contraponto ético a esse mundo que acelera e consome. Reconhecer e sustentar o tempo da infância e adolescência, que é o tempo da falta e da elaboração, é resistir ao discurso da adultização, desse gozo imediato e da objetivação do sujeito. Objetivação, não era isso que eu ia falar. Objetificação, mas serve. Em última instância, reafirmar a possibilidade do desejo, da narrativa e, portanto, do sujeito.
Criar espaços de dialetização e simbolização é uma tarefa ética e política, de quem ainda aposta na experiência e no inconsciente. Então, né, que possa existir tempo e lugar, e com eles, espaços para o desejo. Então, é isso, gente. Muito obrigada, Patrícia. Vamos passar então para o Edson, para depois a gente fazer a discussão. Bom, gente, bom dia. É um prazer estar aqui. Eu agradeço ao convite, e agradeço a quem, particularmente a quem foi o vetor do convite, a Luciana, com quem eu tive o prazer de trabalhar durante alguns anos, né? E também o prazer de ser apresentado aqui a Patrícia, apresentado não só como pessoa, como a sua brilhante exposição. Então, logo na entrada aqui, eu tive uma grata surpresa de ver o crachá. E aí, realmente, né, se eu não soubesse, ficaria sabendo que é um toque feminino, sem dúvida, nenhuma organização feita por um homem conseguiria fazer um crachá desse jeito. Ia ser alguma coisa muito mais bruta. É, me- é, a fala da Patrícia, além assim da riqueza, me impressionou pelos pontos de contato com a minha fala, apesar de que nós não nos conhecíamos, não lemos certamente o trabalho um do outro, mas acho que somos observadores do mesmo mundo, com lentes, se não iguais, mas parecidas. Eu vou fazer um recorte um pouco diferente em termos, dentro do assunto da adolescência. Eu vou utilizar uma velha estratégia, nem por isso ruim, que, que desde Freud, passando por muitos e muitos psicanalistas, que é usar uma obra de arte para tentar penetrar na realidade. Os artistas sempre são precursores do que o psicanalista pode enxergar, ou do que nós podemos enxergar de uma maneira geral. É claro que Freud usava muito, mas nem sempre, mas muito, a alta literatura, literatura, né, literato de grande nível. Mas também a gente pode usar, e muitos já usaram, obras de arte de um valor menos, de um alcance em termos de qualidade menos, que tem um valor menor, mas nem por isso deixam de esclarecer muitos pontos da realidade. Então, eu peço desculpa para quem não assistiu a série sobre qual eu vou basear a parte da minha fala, que é Adolescência, uma série que fez muito sucesso no mundo inteiro, né? Aqueles que não assistiram vão ter um monte de spoiler, vão ficar muito chateados, e os outros vai facilitar a compreensão, mas não tem outro jeito. Eu denominei, dentro do espírito, que tem alguma coisa a ver com o tempo. Eu fiz um recorte só sobre o adolescente masculino e denominei o crepúsculo do adolescente macho. A série inglesa Adolescência alcançou excelentes índices de audiência e foi elogiada pela inventividade da direção e pelo trabalho dos atores. No aspecto formal, é uma boa obra, filmada em plano sequência. Isso é, tomadas sem cortes que produzem um efeito de tensão contínua. A temática principal é relevante, por isso eu a tomo, e tem raízes em múltiplos acontecimentos reais da Inglaterra e de outros países, incluindo muito o Brasil.
assassinatos de meninas e jovens mulheres por adolescentes masculinos ou homens jovens. O foco principal da história ficcional da série Adolescência é um adolescente de 13 anos, James Miller, preso após uma colega de escola ter sido assassinada a facadas. Várias derivações sociológicas e psicológicas podem ser abordadas partindo do enredo. Uma delas aponta para o fenômeno condensado sobre a palavra incel, que pode ser definida como uma corruptela de celibatário involuntário. O assunto já frequenta as redes sociais há algum tempo e pode ser interpretado como um discurso de ódio promovido por homens contra mulheres. Como a fórmula usada na série descreve, abre aspas, né, a fórmula do incel, 80% das mulheres só se interessam por 20% dos homens. Logo, haveria um grande contingente de homens jovens, desprezados pelas mulheres. Esses seriam os celibatários involuntários. A proliferação desse discurso estaria na raiz de atos violentos cometidos por homens que se sentem desprezados nos seus intentos românticos ou eróticos com mulheres. Outra questão presente na história da série é o bullying. Através das redes sociais, cada vez mais relevantes na socialização da juventude, como nós acabamos de ver na palestra da Patrícia, a autoestima dos adolescentes estaria constantemente ameaçada. O detetive, personagem da série, descobre pelas informações do seu filho adolescente, que também era aluno da mesma escola onde estudam todos os personagens envolvidos na trama, que a adolescente morta, assassinada, faria sutis comentários depreciativos acerca do seu presumível assassino. Esse significante bullying tem se tornado uma espécie de palavra-valise com um crescente poder explicativo que alcançaria várias temáticas, como causa de sofrimento psíquico, motor de criminalidade, agente de discriminação. Não é o nosso foco pararmos um pouco para examinar a fundo esse significante bullying, né? Mas a frequência do seu uso, a extensão da sua utilização como um fator explicativo mostra um certo modismo no seu uso que não é muito do meu agrado. Um terceiro tema, e esse vou me aprofundar um pouco mais, refere-se à responsabilidade dos pais sobre a criação dos seus filhos adolescentes. Talvez esse seja um dos aspectos mais emotivos da trama e toma quase a totalidade do último dos 4 episódios, uma minissérie com 4 episódios, para quem não viu. Podem os pais evitar os extremos dos filhos? Devem administrar o interesse deles nas redes sociais? Estão esses pais presentes o suficiente nas suas, deles, filhos, vidas? Bom, a adolescência é um recorte das idades da vida de aparição histórica relativamente recente. Foi preciso que a família passasse a ser um núcleo separado da comunidade para que a adolescência fosse reconhecida como uma idade de transição entre a infância e a vida adulta. Não sendo a família uno com a comunidade, como nas comunidades tradicionais, nas sociedades tradicionais, criou-se uma fronteira que o indivíduo precisa atravessar, um terreno indefinido entre a dependência infantil e a suposta autonomia adulta. Cruzando essa fronteira está alguém que nós chamamos adolescente. Na sucessão das gerações, estabeleceu-se um gap com as transformações na vida social e nas formas de subjetivação dos jovens, produzindo um estranhamento intergeracional. As drásticas mudanças tecnológicas aceleram essa diferença, esse gap entre gerações. A influência da vida familiar na formação dos filhos sofre a concorrência da janela aberta ao mundo, que é a internet, potencializada pela universalização dos dispositivos móveis, que todos conhecem, os celulares principalmente, mas tablets, notebooks. Estando dentro dos seus quartos, em casa, estão os adolescentes protegidos?
Essa é uma das questões lançadas pela série Adolescência. A dramaticidade do enredo convida à busca de soluções que levem à prevenção de eventos com repercussões tão graves na vida familiar e social, como na série e como na vida em geral. Nossa sociedade orienta-se por uma lógica preventivista, ou seja, crê que intervenções especializadas, sobretudo de caráter médico, psicológico, educativo, psicanalítico, possam reverter tendências que gerem sofrimento psíquico e físico. Assim, não é estranho que as discussões sobre a obra resvalem para a produção de interpretações de peritos de diversas áreas que desvendariam os motores que conduzem a juventude para escolhas erradas, permitindo que esses motores fossem desativados. Não só na série, como nós vemos permanentemente peritos instruindo como prevenir o mal-estar dos jovens. Nada contra buscar soluções para as mazelas da juventude contemporânea. Mas temperar a esperança com o ceticismo pode evitar decepções. Em primeiro lugar, devemos enfatizar que a existência de um período que chamamos adolescência é um produto histórico caracterizado pelo processo de esgarçamento do vínculo entre o indivíduo e a família nuclear, o que eu falei um pouco adiante, um pouco atrás, ficando muitas das possibilidades do contexto familiar ter influência decisiva sobre a conduta desses jovens, ficando inviabilizada. Porque deixar de ser criança é um processo que conduz à produção de um sujeito obrigado a criar um mundo próprio, rompendo progressivamente com os laços de proteção que a condição de filho lhe proporcionava. Se não é um sujeito outro, em ruptura com as condições de alienação às demandas dos pais, não é adolescente, não é ainda adolescente. Ser adolescente é, em grande medida, pôr-se fora do alcance da família de origem. Os valores inculcados pela vida familiar importam. No entanto, estão em concorrência com muitos outros valores que a ampliação do mundo, da visão do mundo, trazida pelo adolescer, proporciona. A ampliação, potencializada ao extremo pelo acesso incontrolável dos jovens às redes sociais, às plataformas, se os pais eles mesmos não podem conter-se frente às pressões das redes sociais, se as big techs exercem extrema influência sobre as nossas vidas através dos algoritmos esses que moldam continuamente a expressão dos nossos desejos, quem, enfim, pode controlar quem? Em Tempo Rei, de Gilberto Gil, que não só é o nome do show, mas o nome da sua antiga e linda música, né? Gilberto Gil lança uma advertência poética quanto ao imponderável do futuro que se aplica às preocupações que, no caso da série, a história traz quanto à possibilidade de controle pelos pais sobre o futuro dos filhos. Não se preocupe, eu não vou cantar, eu vou apenas citar a Gilberto Gil, infelizmente não está aqui para a gente poder acenar. Mas, enfim, é bonito. Mães zelosas, pais corujas. Vejam como as águas de repente ficam sujas. Não se iludam, não me iludo. Tudo agora mesmo pode estar por um segundo. Um dos pontos, voltando à série, um dos pontos positivos da série, na minha opinião, é fugir aos estereótipos em voga de apontar como causa de atos de violência praticados pelos filhos eventos disruptivos da vida familiar. A culpa é da família, como abusos, alcoolismo, uso de drogas, agressões entre os pais. Na série, nós vemos uma família comum, em que o pai revela ter sido tratado com violência pelo seu próprio pai e, exatamente por isso, procura ter um comportamento oposto. Pai e mãe
demonstram afeição mútua. E a irmã mais velha do adolescente aparece como uma jovem sem grandes conflitos. Onde, então, procurar a origem dos acontecimentos dramáticos que mudaram a vida de muitas pessoas? Continuo usando a série, mas extrapolo para muitos acontecimentos constantes na nossa vida social. Haveria uma correlação entre a forma encontrada para contar a história da série, e a maneira de compreendê-la? Lembro que a série foi feita em plano sequência, que apresenta uma ação ininterrupta, onde todas as cenas são de alguma forma de ação. Assim como a questão central da série é a impossibilidade do adolescente interromper a sua passagem ao ato, seu agir irrefletido. Parece haver um automatismo no ato, acerca do qual o adolescente insiste em negar a sua execução. Apesar das imagens das câmeras que a polícia tem acesso, que capturam a sua ação assassina. A ligação entre a constante participação nas redes sociais e o ato criminal seria aquela do automatismo, ou seja, o da contínua diminuição da capacidade de reflexão do sujeito, tornado um puro instrumento do outro das redes digitais? Nossa, não foi combinado e não conhecíamos. O aparente hiperrealismo do plano sequência seria, na verdade, o engolfar-se em um excesso que rompe a possibilidade de refletir sobre os eventos? A mesma falta de reflexão que faltaria a Jamie, reflexão sobre os seus atos, ele realiza um ato singular ou simplesmente maquínico, como um drone assassino? Seu ato pode ser a continuidade real da sua programação visual, ou seja, ele é um instrumento do outro algoritmo que o treina constantemente enquanto está ligado às redes sociais e não, como pensam os pais, protegido dentro do quarto. Mesmo quando confrontado pela polícia com o vídeo em qual comete o ato criminal, essa é uma cena, né? O spoiler para quem não viu, mas enfim, policial, ele e o pai assistem a filmagem que captura o seu ato criminal. O adolescente reafirma chorando: pai, não fui eu, não fui eu. Michael Robb, não é um psicanalista, chefe de pesquisa do Common Sense Media, destaca a importância que a navegação na internet assumiu para os meninos e rapazes que buscam respostas para as questões: quem eu sou? Onde me encaixo? Referindo-se a uma pesquisa recente, ele ressalta a exposição dos jovens a conteúdos referentes à masculinidade e a importância dos influencers, afirmando, o Michael Robb afirma, né? Abre aspas para ele. Acho bastante impressionante o quão significativo os influenciadores online se tornaram na vida dos meninos. 60% dos meninos pesquisados consideram os criadores de conteúdo ou influenciadores como inspiradores, e mais da metade diz que recebeu conselhos práticos que foram úteis para ele. Nada com os anglo-saxões para transformar as coisas em números, né? O conceito... nova coincidência, Hannah Arendt. O conceito de banalidade do mal, de Hannah Arendt, poderia ser aproximado ao efeito da influência dos algoritmos. Isso é alguma coisa que eu estou tentando fazer, né? Arendt aplica o conceito de banalidade do mal para entender os atos do criminoso de guerra nazista, Adolf Eichmann. Ela reafirma a monstruosidade dos atos, ao mesmo tempo que aponta a banalidade, a falta do caráter demoníaco que era procurado, né? Esse agente monstruoso que se procurava identificar. O que caracterizava o criminoso era a ausência de pensamento, a irreflexão, que não deve ser confundida com falta de inteligência. Perfeitamente inteligente, Eichmann apenas fora condicionado a seguir códigos de condutas burocráticos,
que o isentavam de refletir, o simples parar para pensar. A denegação do assassinato a que James se aferra é de fato consistente. Poderíamos dizer que não era ele quem empunhava a faca, e sim uma espécie de avatar comandado pelos algoritmos das redes sociais misóginas que alimentavam a sua errância identitária adolescente com informações que afirmavam a culpa das mulheres pela sua insegurança masculina. Só no momento em que diz ao pai, num contato telefônico, ele está preso, James está preso, né? E tem o único contato exterior é um contato telefônico com o pai. Só nesse momento desse contato telefônico, já preso há algum tempo, né? Que ele diz que vai mudar a sua versão de negação do crime. Para que isso aconteça, é necessário que ele fique livre das influências sociais, paradoxalmente por estar preso, cercado de muros bem reais, obrigado a contar somente com sua própria reflexão. Antes, vivia em um ininterrupto plano-sequência em que o virtual adentra sua vida diária, produzindo um processo de desrealização só interrompido pelo seu ato violento e mortal. Qual poderia ser a influência desse ambiente virtual no encontro do adolescente com o sexo? Lidar com a invasão da sexualidade que caracteriza o período pubertário torna-se mais complexo em um mundo sob o controle dos algoritmos? Parece haver maior dificuldade em articular a fantasia, enquanto uma construção que diz respeito a um trabalho subjetivo. No lugar dessa articulação, essa é a minha tese, existiria a invasão imaginária de um imaginário pré-definido, prêt-à-porter, poderíamos dizer, veiculado pelas redes sociais, pelos memes, pela pornografia. E coincidimos mais uma vez. Como consequência, há a dificuldade em formular o desejo. Não saber como desejar e o impedimento de desenvolver fantasia, de apropriar-se de fantasias sexuais que deem acesso ao objeto, aos objetos de desejo. Esse é um dos motores do sucesso da ideologia incel, ou seja, um quase delírio que revelaria a exclusão pelas mulheres da maioria dos homens, enquanto não desejáveis, concentrando nos imaginários 20%. Restrita a possibilidade de fantasiar, reduz-se nos adolescentes masculinos um modo de defesa contra a angústia e ficam restritas as possibilidades de investir em busca dos objetos de desejo. Estou me referindo aqui nesse recorte aos adolescentes masculinos. Figuras identificatórias que permitam o acesso às mulheres enquanto objeto de desejo tornaram-se pouco eficazes. Jamie não pode dialogar com o pai, não porque esse não se interesse por ele, mas porque o pai não tem nada a dizer sobre o mundo em que o adolescente vive. O pai se interessa bastante pelo filho e tenta ser um pai melhor que o seu próprio pai foi. Incentiva Jamie a praticar futebol, boxe, mas o filho não tem, entre aspas, qualificação para esse esporte. Seus esportes, entre aspas, são virtuais. Necessitam de uma tela e não de um campo ou de um ringue. Frustração em ambos os lados. A construção dos ideais para adolescentes está baseado no mundo virtual que constitui sua fonte principal e não está encarnada nesse pai de família. A estranheza que o pai expressa sobre as ações do filho liga-se à ruptura de continuidade entre as gerações, ou seja, o esforço paterno em manter um laço com o filho esbarra, tem seu limite no fato do adolescente viver num mundo radicalmente diferente, com códigos que as gerações mais velhas não dominam. E aí vou utilizar outra
diálogo pai-filho da série, que é quando Adam, o filho do policial Luke, que é o encarregado das investigações. É uma cena que eu achei muito interessante também, né? Porque esse diálogo, porque revela o gap de gerações, revela o mundo diferente que vivem essas gerações, né? Ao encontrar o pai no colégio, ele, o filho, aponta quanto o investigador, seu pai, vê, mas não enxerga, não sabe ler as pistas, não conhece os códigos utilizados pelos jovens. As mensagens nas redes que querem dizer algo oposto ao que aparentemente mostram. Diz o garoto, o adolescente filho do policial. Você não está avançando porque você não está entendendo, referindo-se ao que a adolescente morta divulgava nas redes sociais. O rapaz continua. Você viu o que ela escreveu? O lance de Matrix, as pílulas vermelhas e azuis. Parece que ela está sendo simpática, não? Ela está falando que ele é um solteiro sem querer. Ela diz que ele vai morrer solteiro, virgem. Todo mundo que curtiu está concordando com ela. E aí vem a parte que eu acho principal. Após o esclarecimento, o filho revela a sua decepção. Foi muito chato ver você sem saber, pai. Ao que o pai retruca. Eu estou perdido, para ser honesto. Para sermos honestos, todos deveriam admitir que pisamos em terrenos desconhecidos, sem mapas que apontem os caminhos de alguma transmissão entre as gerações. Dirão os entusiastas do progresso que não precisamos mais de mapas analógicos, pois temos o GPS, Global Position System. Mas os avanços tecnológicos podem fornecer todas as respostas? Ou estamos no limiar de uma era em que justamente lutamos para encontrar os modos de conviver com esse irrefreável plano-sequência do desenvolvimento tecnológico que escapa continuamente ao controle humano? Me encaminho para terminar citando mais Yanis Varoufakis, é um economista, talvez alguém conheça, né, que frequenta muito as plataformas ou redes sociais. É um economista e analista político grego que desenvolve um conceito como economista, ele é um economista de peso, que é o conceito de técnico-feudalismo. Ele usa esse conceito para caracterizar a sociedade contemporânea e o regime econômico da sociedade contemporânea, que substituiria o capitalismo liberal. Ele descreve o surgimento do capital nuvem, a metamorfose atual do capitalismo. Bom, isso é um assunto muito complexo, não é tema do que eu estou terminando de falar. Mas em um trecho ele fala sobre o efeito desse capital nuvem e desse novo tipo de capitalismo sobre os indivíduos. Então, cito Varoufakis. O individualismo possessivo sempre foi prejudicial para a saúde mental. O técnico-feudalismo tornou as coisas infinitamente piores quando derrubou a cerca que oferecia ao indivíduo liberal um refúgio onde se proteger do mercado. Você vendia essa força de trabalho e depois vivia a sua vida. Agora, o capital nuvem estilhaçou o indivíduo em fragmentos de dados, uma identidade composta de escolhas expressas por cliques que seus algoritmos, os algoritmos do capitalismo, do capital nuvem, têm a capacidade de manipular. Ele produziu indivíduos que são mais possuídos do que possessivos, ou antes, pessoas incapazes de serem senhoras de si. E como se sabe, os algoritmos do técnico-feudalismo reforçam, nas palavras do Varoufakis ainda, reforçam o patriarcado, os estereótipos e as opressões pré-existentes, os mais vulneráveis, as meninas, as garotas, os doentes mentais, os marginalizados e, sim, os pobres sofrem mais os efeitos desse
trabalho dos algoritmos para o capital nuvem. Varoufakis também esclarece por que é tão difícil estabelecer um controle sobre os discursos de ódio veiculados online. Os moderadores de comentários, Varoufakis falando, e os regulamentos sobre os discursos de ódio não conseguem impedi-lo, porque ele é intrínseco ao capital nuvem, cujos algoritmos são otimizados com vista às rendas das nuvens, que fluem mais copiosamente a partir do ódio e da insatisfação. Nós temos visto isso toda hora, como se ganha dinheiro com o ódio na internet. Para terminar mesmo, o último parágrafo, não podia terminar sem falar dele, que a gente pergunta o que ele diria hoje em dia, Freud. Freud, um criador literário da fantasia, afirma que cada fantasia singular é um cumprimento de desejo, uma retificação da insatisfatória realidade. A substituição do fantasiar pela invasão de um imaginário pré-definido, veiculado pelas redes sociais, poderia impedir a retificação da insatisfatória realidade em favor da monetarização do ódio para o lucro das big techs. Freud, uma frase do Freud. Passado, presente e futuro, continua Freud, são como as contas de um colar enganchados pelo desejo. Acho muito bonita essa frase do Freud, né? Passado, presente e futuro são como as contas de um colar enganchados pelo desejo. Podemos apostar no fluir desejante como perspectiva de passagem entre a infância e a vida adulta, entre passado e o futuro. Mas há um combate a ser travado para que o presente não seja um plano contínuo sob o controle absoluto dos algoritmos. Bem, muito obrigada, Patrícia e Edson. Acho que trouxeram muitas questões aí, contribuições para a gente pensar, né? Vou passar para as perguntas, só para esquentar um pouquinho aqui o debate, algumas coisas que eu fiquei pensando, né? Assim, trazendo um pouquinho dos efeitos disso que a gente observa na nossa clínica, né? Os efeitos disso tudo aí que vocês trouxeram, né? Assim, na nossa clínica, né? Que eu acho que vão comparecer, né, sob a forma de cada vez mais, né, um sofrimento que vem muito no corpo, né, no agir, né? A gente tem na adolescência hoje, né, uma questão clínica preocupante, grave, que é a questão dos suicídios, das autolesões. Eu acho que fico pensando, né, que é efeito disso tudo que vocês trouxeram, né, assim, dessa dificuldade de elaboração da adolescência, né, desse curto-circuito que se dá nessa passagem, né, como é que está essa passagem da adolescência hoje? Essa é uma questão que ficou reverberando a partir das falas de vocês, né? Qual é o impacto que isso tem nesse trabalho da adolescência, né? Que acho que vocês falaram o tempo todo disso também. A Patrícia falou um pouco das crianças também, né? E fiquei pensando também qual é o nosso lugar a partir da psicanálise, né? Nessa discussão, né? Eu acho que tanto na clínica como no social, nos trabalhos que a gente faz nas instituições, né? Fico pensando se não é exatamente esse lugar de sustentação, né, de um lugar simbólico, de endereçamento, de narrativa, de fala, não só com a nossa presença, mas reforçando ou reconhecendo, né, lugares que podem operar dessa forma, né, como lugares de escuta, né, que a Patrícia até trouxe assim, né, como os adolescentes interrogam, vocês estão escutando a gente mesmo? Vocês querem escutar a gente, né? Então, assim, como que é importante talvez a gente poder reforçar isso, né, nesses outros espaços, né, os professores, outras pessoas que trabalham com adolescentes, né? Ou mesmo a família, né, Edson, assim, os pais, né, que tá tão difícil, né, assim, poder entender de que forma que eu posso estar ali presente, controlando ou né, também escutando, podendo, né, entender que a escuta e estar ali podendo escutar faz diferença, né?
Então, assim, isso foram coisas que eu fiquei pensando, ficou reverberando, mas eu vou passar para o público e depois eu retorno para eles comentarem. Quem quer? Cristina? Então, gente, primeiro, né, dizer o quanto a gente agradecer, né, Luciana, por essa mesa que você que nos apresentou, né, e o quanto é importante para a gente que trabalha principalmente com crianças e adolescentes, a gente, apesar disso, né, de atender adulto, a gente está sempre falando com as crianças através do infantil no adulto, né? Mas eu queria, o que eu fiquei pensando, Sérgio, Edson, que você falou sobre teve uma cena, né, no filme que você diz que o pai, o que ele mais, a ideia dele, ele foi tão violentado pelo pai, foi uma criação tão violenta, que ele procurou não fazer aquilo, né, não ser igual para o filho. Tem uma outra cena que o filho vai jogar futebol, que ele não leva jeito para isso, mas que ele faz um esforço enorme e parece que ele tenta fazer uma jogada e consegue, se eu estou bem lembrada. E ele procura o olhar do pai, e esse pai não está olhando para ele. E aí eu fiquei pensando, né? Como é difícil, não basta apenas não ser como o pai não foi, né? A gente fica pensando como é difícil você lidar. Você às vezes não quer ser violento, às vezes você não quer fazer uma série de coisas e acaba pecando em outras, né? Porque essa cena do pai não ter olhado para ele diante de um tamanho esforço que ele tinha feito para agradar o pai, porque ele não tinha nada a ver com futebol. Mas naquele momento ele fez tudo para agradar o pai e o pai não olhou para ele. E aí eu fiquei pensando, quer dizer, como é difícil realmente. O pai tentava tudo, era uma família amorosa, mas tinha umas coisas assim que ele não conseguiu transmitir de alguma maneira para esse filho, né? Então, como é difícil. É isso. E agradecer. Muito obrigada, foi maravilhosa as palestras. Queria agradecer também a Patrícia, ao Edson, e eu pensei numa charge que eu vi outro dia, que dialoga muito com o que vocês dois falaram, né? O Edson no que diz respeito talvez a esse gap entre gerações, e a Patrícia nessa coisa, posto, logo existo, com o instagramável posso ser. Então era uma pessoa mais velha com uma pessoa mais jovem, e a mais velha dizia assim para ele: "Você sabe com quem você está falando?" E ele falava assim: "Você sabe quantos seguidores eu tenho?" Então, eu achei que era uma coisa que se pudesse haver uma charge nesses trabalhos, né? E uma segunda coisa é que quando a gente para pensar, esses adultos estão conseguindo escutar esses jovens, aonde os códigos são outros, tem os emojis, tem as piadas, tem as expressões que muitas vezes alguns pais ficam sem entender. Eu sou brabo, que é uma coisa do tipo, eu sou popular, eu sou bacana, ou sei lá, resenha, que é festa. Então, coisas assim que muitas vezes ficam nessa linguagem truncada, mas também tem uma outra coisa que na minha clínica eu atendo bastante idoso. E eu achei interessante que os idosos muitas vezes falam, ninguém me escuta. Eles falam numa velocidade que eu nunca entendo. Depois eles falam coisas que para eles são óbvias e que para mim não são, tipo dark web ou sei lá, uma. Então também tem essa coisa, né? Como esse discurso ele está sempre a grande dificuldade do discurso, essa preocupação talvez de ambos os lados, né? Gente, o que dizer depois de uma mesa dessa, né? Acho que primeiro, obrigada. Obrigada a Luciana, que trouxe, né, o Edson e a Patrícia. E, assim, dizer que eu escuto tudo e vivo, né, como adolescente, mãe de 3 rapazes, mais ou menos na cidade, analista, né, de adolescente e criança. Aí eu fico pensando na fala da Cris, né, no olhar da família que escapa. O que eu acho que a série traz é exatamente o fato de que é inevitável, em algum momento, o olhar dessa família escapar. Não tem jeito. Todos nós, gente, quem tem filho aqui
sabe, e quem atende criança e adolescente sabe que em algum lugar vai furar, não tem jeito. Mas do furo a um assassinato absolutamente brutal, a sangue frio, com facadas, é uma cena, a cena é muito forte, muito forte. Eu fiquei impactada há muito tempo com essa série. Então, eu só queria dizer para vocês que o que eu penso hoje é que nós, né, que trabalhamos com crianças e adolescentes, ou em âmbito individual ou em âmbito coletivo, a gente precisa desenvolver, trabalhar uma certa sensibilidade, uma certa curiosidade. Eu acho que porque o máximo, é assim, a gente escuta isso tudo, né, e a gente pensa, o máximo que a gente pode conseguir hoje, se dando a mão, são pistas. Isso é o máximo, gente. Não adianta a gente querer achar que a gente vai achar o baú de ouro em algum lugar, porque está muito difícil. A gente pode dar 1 milhão de exemplos na clínica, e a gente pode dar 1 milhão de exemplos nas escolas. Então, assim, acho que agradecer por ter, a mim, deixado mais incomodada e mais reflexiva. Acho que é isso. Obrigada mesmo. Agradecer a fala de vocês, e hoje eu vim para cá de manhã, na hora que eu cheguei, eu falei ali com a Liz, né, a gente que trabalha com criança, meninos por volta de 10 anos, foi o que eu estava conversando com a Liz, eu estou com muita questão e o Edson me deu uma luz ali, né, que é o que a colega ali também falou, e essa cena, que para mim foi a melhor da série, melhor e assim, mais impactante, horrível, que é no terceiro episódio, desse menino falando com o pai, porque os investigadores chegam na escola e a orientadora está lá toda feliz, falando, mostrando a escola, com um sorriso, sem ter a menor noção do que está. Aquela cena, para mim, aquele, né, a continuidade ali, porque ela vai apresentando a escola e eles vão falando na frente dos adolescentes, e aí, o que aconteceu? Mas o gap ali é absurdo, né? Porque, por mais o que a Cláudia está falando, né? A gente se esforça, né? Mas o que eu tenho percebido até no consultório, principalmente com os meninos, né, tem um gap ali que não vai. Ou é bola e a bola circula e o assunto é futebol, mas não vai, né? Porque tem uma mudança no que você falou, que eu também nunca tinha pensado nisso. Por mais que a gente tente entender a aceleração do que eles falam, do que muda, da série que está assistindo, do jogo que está fazendo, a gente cansa, a gente não consegue acompanhar, né? Então, assim, mas muito interessante, né, Edson, para mim, eu acho que é uma coisa que eu vou pegar essa coisa dos meninos, porque, né, eu vejo isso na clínica uma dificuldade. Por mais que eu tente ali, eu não estou conseguindo pegar, indo em direção a eles, o que está acontecendo, e talvez essa questão dessa falha aí vai ser um caminho interessante. Muito obrigada, achei sensacional. E que a gente consiga, né, Cláudia? Porque a gente vai em direção a eles, mas eu acho que não é só uma coisa de disposição. Está faltando, como ela falou, na linguagem ali, alguma coisa. Não sei, né? Ficou perdida na plataforma. A gente também está, né? Plataforma, eu fiquei pensando, você falou, rede acolhe. A plataforma é uma coisa que a gente vai para pular na plataforma, né? A plataforma é uma coisa que a gente pula. E aí a questão do que ela está falando do autoextermínio, que também é uma coisa muito presente, infelizmente. Obrigada, gente. Não, eu queria ficar com uma questão que tanto o Edson como a Patrícia em algum momento mencionaram, que é e nós, né? E nós diante disso tudo? Ou como pais, né? Que têm filhos, filhas, ou como analistas, né? Parece que nós estamos como somente perseguidores ou praticantes de uma tentativa, que é tentar entender o que está acontecendo, o que está rolando. Ou pessoas que estão correndo atrás. Vamos tentar correr atrás para ver se a gente consegue se atualizar. Foi um soco no estômago, né, essa série Adolescência, porque foi assim, mas tem tantos códigos assim, né? Tem tantos emojis que a gente não tem a menor ideia do que eles estão querendo dizer. Tem, e a gente não sabe. Quem atende adolescente fica muito surpreso, né? Com assim, que conteúdos são esses que essa moçada está ouvindo com esse tipo de letra
que antes você conseguia saber que uma menina de 12 anos estava dançando na boquinha da garrafa. Mas agora não, porque está dentro das redes, né? Então tem uma. Antigamente a gente ouvia que quem não lia jornal, quando a gente era adolescente, quando eu era adolescente, quem não lê jornal é ignorante. Porque você não está acompanhando o que está acontecendo no mundo, você está alienado. Você está alienado porque você não está lendo jornal. Só que hoje a gente está vivendo uma coisa surpreendente. Vou dizer uma coisa meio ousada. Se a gente não tem Instagram, de alguma forma a gente está correndo um sério risco de ser alienado. Porque tem um conteúdo exuberante, inimaginável, que está ali presente. Então, eu, por exemplo, no Instagram, sigo algumas páginas ou pessoas que eu considero tolas ou pouco admiráveis, que me dão uma espécie de estímulo, barra desgosto, barra excitação, barra angústia, mas que eu sigo, como a Graciane Barbosa, por exemplo. E eu falo assim, mas que é isso? Que boca é essa? Mas que post é essa? Ou alguns crias que meus pacientes citam de arma ou de cordão de ouro, eu falo assim, aí eu começo a seguir, tem uma hora que me impacta de uma maneira desopiladora. Mas, ou seja, eu sou um seguidor de conteúdos chatos ou bobocas, ou às vezes babacas. Porque ali eu recebo informação de como o mundo está girando, né? E se você não seguir, eu falo para um amigo meu que tem uns 70 anos, eu falo assim, Márcio, você está alienado, cara, você não tem Instagram. Eu brinco assim, e ele fala, eu me recuso, eu me recuso. Eu mantenho essa posição em relação ao TikTok, sou um alienado, e o que tem ali é uma exuberância. Então, é só isso. Tá? Eu vou nessa linha, eu acho quanto é importante a gente ter um letramento nas questões da internet. Eu tenho percebido assim, não dá para não ter um Instagram, não dá para não estar conectado e aprendendo que fazer isso. Eu tenho um método de aprendizado que é pelos meus filhos, que já são adultos, mas como eu acompanhei, eu até hoje tenho um momento com eles que eu vou me atualizando com a linguagem nova, gírias novas, e um método com os jovens adolescentes no consultório, que é o seguinte: a gente entende que a relação deles na internet é uma busca dessa relação horizontal, né? E eu me coloco nessa relação horizontal com eles quando eu digo assim, mas eu não entendi o que você quis dizer. O que é isso? Você me explica? E me desatualizei, isso eu não acompanhei. E aí eles entendem que você está escutando. E eu tenho aulas com isso. E gera uma conexão e uma relação muito próxima. Eles olham com carinho, né, para essa analista que está ali tola, não entendeu, mas me explicam com muito carinho. E eu acho que é isso, é importante a gente continuar nesse letramento para entender o que está acontecendo no mundo. Antes era leitura de jornal. E tem um detalhe, tem uma história, rapidinho, eu sou jornalista e psicanalista. Quando eu tinha 20 anos, teve uma transição na minha redação, que era máquina de escrever para o computador. Eu fui porque eu era jovem. E os meus colegas de 40, 50, 60 anos, um deles era o Carlos Heitor Coni. Ele disse, Sandra, eu não vou conseguir ir para o computador. Isso é com você, né? E depois eu comecei a trabalhar e aí eu tive que entrar na internet, porque não era só mais uma máquina de escrever maravilhosa, tinha outras coisas que a gente precisava entender. É complicado, mas necessário. Agora, eu acho que essa humildade de pedir o outro para nos ensinar é o caminho, penso eu. Obrigada e adorei a mesa. Será que a gente... Então, eu vou passar aqui para o Edson e a Patrícia, e tem duas questões online, a gente vê depois se dá tempo, né? Eu queria comentar, pegando ali o gancho, que é exatamente isso que a gente faz no projeto de pesquisa, é reconhecer o lugar do adolescente como um lugar de saber. Eu acho que tem uma questão problemática que a gente tem que também tomar muito cuidado, que é também não cair nesse discurso de que a gente também tem que estar atualizado o tempo todo com tudo.
o saber é diferente da informação. O saber toca o corpo, né? O saber tem a ver com a experiência. E, embora sejam as mesmas plataformas, né, a vivência de cada sujeito nela é único, né? Sempre a gente está diante de um estrangeiro que fala uma língua diferente da nossa. Então, acho que essa atitude, até que foi a senhora que falou, né, de não saber, ela é fundamental, porque a gente nunca vai conseguir alcançar. Mas a gente tem que estar de orelhinha aberta, que a gente não vai dar conta de acompanhar nessa velocidade, porque o que os meninos trazem é muita novidade mesmo, mas eles também estão muito no registro da informação e não do saber. Então, acho que é isso. Acho que só isso que eu queria comentar. Ah, não, a outra coisa que sempre o desenvolvimento é da ordem do traumático, né? Que alguém já colocou, que sempre algo vai falhar, né? A questão é o sujeito estar aparelhado para dialetizar essa falta e fazer alguma coisa com ela, né? Com isso que escapa. Não sei se realmente se trata de uma resposta, né? Porque cada um colocou aqui outros aspectos da questão, né? Não é exatamente, eu não vi assim alguma coisa que eu pudesse responder. Eu acho que eu acompanhei aí as colocações de cada um, mas o que eu fiquei pensando, pode parecer um pouco estranho, ah, sobre não sobre essa relação entre os mais velhos e as novas gerações, e aceleração desses gaps entre as gerações, né? Eu tenho um contato com pessoas muito jovens, porque eu sou professor, né? Então, né, participo de pessoas, principalmente na pós-graduação, mas pessoas que recentemente entraram na graduação, são muito jovens, e observo que existe um gap entre essas pessoas muito jovens, na faixa dos seus 20 a 30 anos, dos adolescentes de 13, do 14, muito, né? Eles também têm dificuldade, não é só uma questão dos pais e dos filhos, né? Então, esse tipo de associação me levou a outras coisas um pouco que podem parecer um pouco estranhas, eu espero que não. Mas, assim, que existe alguma coisa aí que os jovens vão ter que fazer, né? Ou seja, eles que vão construir esse futuro e lidar com o capital nuvem, as big techs, os algoritmos, né? Eu não acredito que o mundo vai acabar. Isso não é um anúncio do fim do mundo, não, né? Assim, o mundo já lidou. Imagina quando surgiu a imprensa escrita, quando se inventou o tipo móvel em Gutenberg, né? Todo mundo começou a ler a Bíblia, deu uma discussão tremenda, e as guerras religiosas, as guerras dos 30 anos na Europa, foram terríveis, né? Mas, enfim, hoje o papel está quase desaparecendo, as coisas a gente lê e-book, etc. Bom, muitos séculos depois. Por que eu estou dizendo isso? Por causa da associação que eu fiz. É, eu tenho uma admiração muito grande por um escritor, teatrólogo, controverso brasileiro, falecido há muitos anos, que é Nelson Rodrigues. E Nelson Rodrigues, muito antes de existir internet, uma vez perguntaram a ele numa entrevista, Nelson, que conselho você daria aos jovens? E o Nelson, no estilo dele, bastante criativo, mas ao mesmo tempo chocante, jovens, envelheçam. O que eu quero dizer com isso, nesse envelhecer, é que a gente tem que pensar que os jovens é que vão lidar com isso, os jovens é que vão ter que elaborar esse novo mundo, quer dizer, que nós não vamos ter mesmo meios de ensinar esses jovens, mas eles vão ter que aprender por eles mesmos. Eu não sei o que vai dar isso, mas acho eu reli essa intervenção do Nelson Rodrigues assim, né? Envelhecer nesse sentido de elaborar
o novo mundo que eles estão descortinando. Bem, gente, eu estou um pouco preocupada com o horário, mas, assim, como tinha gente que já tinha feito a pergunta, então eu acho que é a Carla que quer fazer aqui, a Karen, que quer fazer presencial, né? E duas online. Vamos ler as duas online e depois a gente encerra. Primeiro, eu queria fazer coro assim, ao Edson, né, o que outras pessoas colocaram, da gente não ter medo e preconceito, né, porque lembro que se a gente, quando a gente vai estudar a história da comunicação, nos anos 30 também, nos anos 50, chegada do rádio, da televisão, também foi um Deus nos acuda, que a gente tem vários textos de psicanálise falando que com a televisão as pessoas vão parar de pensar, né? Enfim, hoje a gente nem se atreve a falar mal da televisão mais, né? São outros problemas. Então, assim, acho que fazer um pouco coro ao Edson, assim, de a gente acreditar também que o mundo não vai acabar e apostar mais na escuta mesmo, né? Dessas novas formas de existência, mas que não são destrutivas, não, são só outras formas de organização. Mas aí, baseado nisso, as falas de vocês, acho que tem, enfim, acho que a gente vive uma experiência, né, como alguém falou, a gente está tentando dar conta, está tentando pensar esse fenômeno. E aí uma coisa que eu acho interessante é como parece que quase um paradoxo do desejo, da fantasia, né? Porque às vezes a gente descreve como se os jovens desejassem demais, né? Querem tudo, tudo ao mesmo tempo, não conseguem lidar muito com a falta, porque estão toda hora indo de uma hora que é uma coisa, outra hora que é outra coisa, e que o online de fato permite essa transição muito rápida, né? E uma cultura neoliberal que também a todo momento diz que está tudo permitido, tudo é possível, né? Ao mesmo tempo, também aparece na fala de vocês uma coisa como se, assim, o empobrecimento do desejo, né? Como se ninguém quer mais nada, ninguém sabe lidar com o lugar da análise seria esse lugar de elaboração de um desejo que nunca consegue se concretizar. Isso é quase paradoxal, né? E aí eu queria ouvir, se der tempo, né, de vocês um pouco, essa visão de vocês de desejo. Como lidar com essa escuta que às vezes parece que se deseja demais e às vezes parece que se deseja de menos, né? Tem outra pessoa online? Ela Eu. quer falar? Gente, bom dia para todos. Muito obrigada à mesa, muito legal tudo que vocês disseram. Eu estou tentando ficar dentro da psicanálise, tá? E aí a minha pergunta talvez seja um pouco ampla para um momento que já está quase terminando. Mas é o seguinte, eu fiquei pensando, Freud propunha um modelo metapsicológico para a gente entender qualquer fenômeno. Ele dizia, se você entender um fenômeno dinamicamente, topograficamente e economicamente, você terá entendido esse fenômeno. Para a gente se manter dentro do espaço da psicanálise, né? E eu me perguntei, esse modelo do Freud é suficiente para dar conta do que está acontecendo hoje em dia? Ou a gente está capengando na nossa escuta porque estão faltando instrumentos e elementos que vão mais além disso? Entende? Será que nós temos suficiência no nosso modelo? Ou esse modelo está precário, não dá mais conta? E se não dá mais conta, o que faltaria a ele para, vamos dizer assim, se tornar um pouco mais capaz de capturar esse momento novo, em que a gente fica se sentindo, porque quando você tem referenciais, e aí eu estou pensando da gente enquanto analista, né? Enquanto clínicos, a nossa escuta não é apenas bonitinho, feinho, oh, que esquisito, né? A nossa escuta tem que ir além. Essa é a proposta, né? Naturalmente, eu acredito que uma escuta sempre pontuada pelo sofrimento do outro. Então, eu me lembro do João Batista que diz: enquanto houver alguém disposto a escutar e o outro disposto a dizer, a psicanálise existirá, né? Dizer do seu sofrimento. Mas, nesse momento, eu acho que esses jovens sofrem, então temos um ponto aí em comum com toda a humanidade, tem alguma coisa aí que
que se mantém, né? Que se sustenta, que é o sofrimento humano, talvez disfarçado em outras roupagens, não sei. Mas, enfim, para não me alongar demais, porque isso a gente já está com o tempo esgotado, a minha pergunta é um pouco essa: o nosso modelo metapsicológico dá conta? Ou o que a gente precisa, por onde a gente tem que caminhar para ampliá-lo? Muito obrigado, gente. Parabéns, tá? Obrigada, Lia. Obrigada a você. Você quer fazer rapidinho? Pergunta. Rapidinho. Bom dia, obrigado vocês, uma alegria essa mesa. Eu vou começar pelas mulheres. Patrícia, você falou muito nessa questão da repetição, né? Da mesmice e tudo mais. Eu não pude não associar com um artigo do Freud, recordar, repetir, elaborar. A gente já sabe que esse tempo de elaboração não está existindo porque é só a repetição. A minha questão para você é, antes dessa repetição, tem a recordação que Freud fala? Edson, não esqueça, não consigo olhar para você e não lembrar da Natália, da Cristina Lúcia no carinho. Né? Então, eu vou pegar aqui a parte da série, né? Quando o pai não está olhando para ele. E acho que isso a gente vê muito nos nossos consultórios, né? As queixas, essas queixas. Inclusive de criança pequena, né? Assim, num ensaio, né? Ali com a gente. Né? Assim, no meu caso, né? Da minha experiência, uma criança pequena, e ela dramatizava, né? Papai, me olha, papai, me olha. E uma coisa também que eu acredito que ajudou muito a esses adolescentes e crianças estarem na web, que a gente, Freud, né, fala isso, da gente sempre situar o momento histórico e cultural que a gente está vivendo. Muitas dessas crianças que viraram adolescentes adolesceram durante a Covid, aonde a web era o espaço de encontro, para o bem e para o mal. E é claro, né, que aí a gente lembra do mal-estar na civilização. É isso. Obrigada. Karen, você me apertou, viu? Eu acho que não. Eu acho que essa experiência de repetição é uma experiência que acontece no outro registro, que não tem uma vivência da experiência por trás, é uma coisa meio colada no discurso do outro e meio superficial. Então, arrisco a dizer que não, mas vou pensar melhor sobre o assunto. Gostaria de fazer outras reflexões, inclusive sobre o fato de eu ter abordado sob o ângulo do adolescente masculino, não quer dizer que não tenham questões muito, muito complexas aí sobre a adolescência feminina, mas, enfim. A questão do pai, acho que foi, né, surgiu, né, sob o olhar do pai também. Existem muitas maneiras de pensar isso, né? Mas assim, a associação que me veio alguma coisa que talvez marque profundamente o nosso processo civilizatório das civilizações ditas judaico-cristãs, ou no caso aí do cristianismo, né? Que tem a ver com a questão do pai, e a minha associação foi com o que está reproduzido aí nas Escrituras, que Jesus teria dito na cruz: Pai, por que me abandonaste? Então, o pai é sempre insuficiente. Eu acho que o pai é alguma coisa que imaginariamente se
tenta construir algo além da possibilidade, né, do que o nome do pai pode fornecer. E eu acho que o problema que nós temos agora, né, não é que o olhar do pai falhe. Eu usei esse exemplo, né, fundador aí da nossa civilização cristã desde sempre, o pai falha. Mas é que o pai é um pai muito mais próximo. Esse pai veiculado pelas big techs, pelo algoritmo, pelo capital nuvem, é muito mais próximo do pai da horda primitiva descrita por Freud do que um pai enquanto vetor do desejo. Eu gostaria de me estender um pouco mais nessa dicotomia aí, mas, enfim, acho que não é possível. Paro por aqui. Enfim, então, obrigada novamente, né, ao Edson e à Patrícia. Vamos encerrar, então, essa primeira mesa e vamos direto para a segunda, né, porque a gente tem muitos trabalhos pela